Olá pessoal, hoje é dia 1º de outubro e é o dia do shoyu. Por isso resolvi fazer esse vídeo para tirar algumas dúvidas a respeito desse molho que é tão peculiar e fundamental na cozinha japonesa. Primeiro, é shoyu e não shoyu, eu vejo isso muitas vezes escrito errado. E o que é o shoyu? Shoyu é um molho geralmente feito à base de soja, trigo, sal e água. Todo molho de soja é shoyu? Não. Por exemplo, no Japão existe o tamari, que é feito unicamente à base de soja, água e sal. E a fermentação é longa e demorada. E nós não vemos muito por aqui porque é um produto de alta qualidade, premium, e é mais utilizado para consumo com sashimi e sushi. Nos Estados Unidos, pelo que eu andei vendo, eles confundem os termos e chamam de tamari qualquer shoyu que seja feito com fermentação natural. Fica o ponto. Classificação. Por exemplo, em relação ao processo, existem várias maneiras de se produzir o shoyu. No Japão, eles classificam primeiro teinen jozu, que seria o shoyu feito com fermentação 100% natural, em tonéis em tanques. Em segundo lugar, ficaria o honjozo hoshiki, que seria uma fermentação controlada com um ambiente controlado. Seria o mosto de soja, trigo, sal e água ficaria numa temperatura X, e com isso eles conseguem acelerar o processo. Depois tem o shinshiki hoshiki, ou seja, que é parcialmente fermentado e recebe até 50% de proteína hidrolisada ácida. Depois eu explico isso. O mosto seria fermentado por alguns meses e depois receberia uma adição desse aditivo da proteína hidrolisada ácida. E por fim tem o aminosan konjo hoshiki, ou como o pessoal chama mais popularmente por aqui, seria o shoyu químico, aminosan shoyu. Esse processo não é novo, tem quase 100 anos. Soja e trigo recebem um banho de ácido clorídrico, e essa mistura após algum tempo é coada e recebe depois o hidróxido de sódio para neutralizar o pH dessa solução. Claro que não vai ter o sabor e a cor de um shoyu de fermentação natural controlada, e com isso e após isso ele recebe aditivos como corante, glucose de milho, açúcar, realçador de sabor, etc. e tal, né? Aqui no Brasil, por outro lado, nós temos um problema de legislação que não define nem a porcentagem de cereal que vai, e não deixa claro qual o processo que é utilizado na produção de shoyu. Isso acabou gerando uma certa polêmica. No dia 24 de abril de 2018, um artigo da FAPESP dizia que boa parte do shoyu produzido no Brasil tem alto teor de milho. 70 amostras foram analisadas e o resultado foi que, na média, esses molhos não continham mais que 20% de soja, ou seja, somaram todas as amostras divididas por 70 e chegaram a essa conclusão, ou seja, tem molho de soja feito com muito pouca soja no mercado. E isso afeta a qualidade e o sabor. Para saber um pouco disso, a Folha realizou no dia 9 de maio de 2018 uma degustação às cegas de shoyu, no qual eu participei. Nós não sabíamos quais as marcas que seriam testadas e analisamos cor, sabor e aroma. O fato é que as marcas que não continham milho
se saíram um pouco melhor, embora, né, em nenhum momento a gente pôde dizer que o sabor dele realmente denotava a presença de milho. Por outro lado, a gente também não sabe qual o processo que foi utilizado, então a gente fica em dúvida se a adição de milho ou o processo que afetou mais o resultado do ranking desses molhos, né? Em termos de classificação ainda, no Japão, existe o molho de soja Koikuchi, que é o mais consumido de uma maneira geral, é um molho escuro. Tem o molho Usukuchi, que é mais claro, mas ele tem o maior teor de sal. E tem o shoyu branco, que ele tem um maior teor de trigo e um menor teor de soja. E também ele fica pronto mais rápido, tem um sabor mais ameno. E outro termo de classificação lá seria, por exemplo, o shoyu que é feito com soja integral ou farelo de soja. Enfim, classificações não faltam. Existem muitos critérios lá, enquanto que aqui a gente praticamente não tem nada na legislação que exija o maior cuidado e maior clareza para o consumidor. Outra coisa que me perguntam, dá para fazer shoyu em casa? Tecnicamente dá, porque fazer shoyu, em termos de insumo, você só precisaria de trigo, soja, sal e água. O problema é que envolve um certo conhecimento e demanda muito tempo. Primeiro você teria que torrar o trigo, moer, misturar com a soja cozida, inocular um fungo, sendo que esse esporo desse fungo não se encontra no Brasil, você teria que encomendar de fora, comprar de algum site americano ou japonês. E se enviarem para cá também, eu não sei como é que está agora o envio de produto exterior, porque na época eu conseguia comprar e receber em casa. Depois de algum tempo parece que houve alguma como é que se fala, alguma barreira, alguma proibição que eu não sei o motivo. Bom, depois de inoculado esse esporo de fungo, desenvolver esse fungo até formar um micélio, que seria aquelas teinhas que a gente fala do cogumelo, que ele se desenvolve antes de fato surgirem o cogumelo em si, né? Desenvolver o micélio, e depois aí você teria que interromper esse processo adicionando sal e água. E a partir disso segue a fermentação, onde o clima do Brasil é muito quente, talvez afete a qualidade, com certeza. Talvez não, com certeza, porque a temperatura mais baixa favorece o desenvolvimento de mais umami, mais ácido glutâmico, e teria que agitar, oxigenar essa mistura com frequência. Enfim, para depois de passado 2 anos, por exemplo, você ter um produto que não é de tão boa qualidade, ou até mesmo não ser agradável, acaba tendo que jogar fora. Eu digo isso porque eu também mesma já fiz algumas vezes deu certo, algumas vezes não ficou tão bom. Então, tecnicamente, de novo falando, tecnicamente é possível, mas talvez não seja interessante, né? A não ser que você tenha muito tempo, muita curiosidade em tentar. E qual o melhor shoyu? Eu não gosto de dizer em termos de melhor, porque cada um tem seu gosto. Eu particularmente não gosto de shoyus que contenham açúcar, porque supostamente shoyu é para ser salgado. Não, se ele é doce, com certeza recebeu a adição de glucose de milho, algum adoçante ou mesmo açúcar. E termino dizendo que eu vou deixar na descrição do vídeo links para quem quiser saber mais sobre o assunto e ler a respeito do molho de soja e sobre essa polêmica do milho que foi levantada
há 2 anos atrás. Vejo vocês na próxima.